Bom, eu considero que é um bocado exagerado falar de obra, não é? Tenho uns trabalhos literários. O meu trabalho que fui fazendo ao longo deste ano. Considero como a elaboração literária da minha experiência da infância e da minha experiência da adolescência e depois da minha experiência da prisão, dos anos de prisão. Essas fases da minha vida, que correspondem também a fases da vida do meu país, penso que se refletem nessa obra em vários aspectos, inclusive no aproveitamento linguístico de potencialidades da língua portuguesa que utilizamos na República Popular de Angola de uma maneira já bastante diferenciada em relação ao português padrão de Coimbra, para não falar de outros padrões. De outro modelo, por exemplo, o brasileiro? Sim, em relação ao brasileiro também apresenta bastantes diferenciações. Às vezes há pontos de semelhança que eu penso que são devidos ao facto de a cultura brasileira ter uma componente africana e essa componente africana ser, em grande parte, oriunda de Angola e Congo. De Angola e Congo. Portanto, que haverá muitas palavras que entraram no brasileiro e que são comuns, que haverá muitos giros frásicos, muitas particularidades sintáticas que são comuns, porque se trata da mesma língua, o português, alterada por outras estruturas linguísticas bantus, que são as africanas da região do continente em que se situa a República Popular de Angola. Por outro lado, essa obra é uma obra que, aliás, como muitas de expressão africana, implicam uma certa dificuldade de penetração devido digamos, à diferença entre a língua portuguesa e uma língua que cada vez mais se enraiza em África. Bom, dificuldade de penetração, é verdade que não é tão simples de ler como ler um escritor que escreva em língua portuguesa de tipo europeu. Mas essa dificuldade que apontavam é, quanto a mim, um sinal de um certo colonialismo cultural. As pessoas, ainda que inconscientemente ou subconscientemente, pensavam que, enfim, utilizando a língua portuguesa em Angola, que devíamos escrever de maneira que eles compreendessem totalmente, sem nenhum esforço. Ora, isso parece-me ser assim um pouco de colonialismo cultural, essa atitude ou essa posição frente àquela língua, ou àquela linguagem que utilizávamos. É verdade que em certas obras essa linguagem foi um pouco forçada, quer dizer, forçada no sentido de que tentei aproveitar virtualidades que ainda eram muito ténues, muito embriónicas. Isso foi feito com caráter, com uma determinação política consciente. Tratava-se de, inclusive pela linguagem, demonstrar que havia já uma diferenciação cultural tão avançada que a nossa reivindicação de autonomia política tinha, inclusive, um suporte, já não digo literário, mas até linguístico. Até linguístico. Claro que às vezes isso deu como resultado certos exageros que eu hoje, na leitura desses trabalhos que fiz em 61, 62, 63, 64, encontro e que nas reedições, por exemplo, do Luanda, procurei já limar de maneira que o texto que hoje está publicado seja aquele escrito numa linguagem que eu considero perfeitamente natural do encontro da língua portuguesa com as estruturas linguísticas do Quimbundo, que é a região cultural onde eu vivo, onde sempre vivi e que eu conheço.